Recentemente eu trouxe um vídeo para vocês, mais especificamente falando sobre esse maravilhoso controle, e nele eu reiterei que a AliExpress, mesmo com todas as condições que nós temos hoje de altos impostos, não deixou de ser uma mãe. Então, esse vídeo hoje tem duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, que eu tô gravando no dia do meu aniversário, então parabéns para mim. E a segunda é que eu recebi dois itens para trazer para vocês. Foram dois itens que eu pude escolher a dedo e eu achei mais interessante diante do contexto tecnológico do que eu trago para o canal e o que eu tinha interesse de trazer. E vou fazer o vídeo separadamente deles. Então eu vou dar um pequeno spoiler do próximo vídeo. Então, caso você queira conferir o que temos aqui, fique ligado que em breve eu vou soltar o vídeo. Mas para esse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse grande custo-benefício, já está lançado no mercado há um certo tempo, que é o Attack Shark X6, e a gente vai conferir ele agora. Antes de irmos propriamente para o vídeo, eu vou reiterar essa informação. Então, estou fazendo parte de um grupo de influenciadores e recebi esse convite da AliExpress. Esses produtos que eu recebi hoje foram disponibilizados para gravação. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês terem acesso a descontos que são exclusivos, disponibilizados por mim no canal, e também o link para vocês fazerem o cadastro, caso vocês não tenham feito, ou baixar o aplicativo também para adquirir mais descontos. E mesmo diante desse cenário com aumento de impostos e afins, a Ali sempre, muito frequentemente, está disponibilizando cupons, fazendo promoções, principalmente em dias de grande movimentação, e você com certeza ainda tem uma opção de comprar coisas baratas fora do país e manter a sua compra na Ali. Então a gente vai ver também sobre esse mouse, os valores que foram pagos, os valores que estão atualmente, comparar também com o mercado brasileiro, para a gente ver que não deixou de ser um produto custo-benefício. Bora lá! Antes de mais nada, já podem conferir aqui a nova basezinha para fazer unboxing e gravação de coisas, em que os pretos, que é geralmente os itens que eu trago, se destacam mais e fica melhor de ver. Não que o outro também, mousepad, seja ruim, na verdade eu ainda vou continuar utilizando ele para o dia a dia, mas esse fica um pouco melhor de se visualizar assim, digamos. E aqui estamos com a caixa do produto, ela chegou bem amassada. Vou mostrar aqui para vocês de lateral, ela estava muito torta. Esse aqui estava aberto, ainda não abri para conferir. Vamos ver as informações aqui que temos no externo primeiro, depois a gente abre e vê as características, confere as funções e depois testa na prática. Vamos seguir aqui essa ordem. Nós temos a versão branca na caixa, mas eu solicitei e pelo menos aqui consta a preta. Então isso é só um detalhe. Aqui nós temos já o grande trunfo desse mouse, que é o seu sensor, é um PixArt PAW3395. Então, atual, com muita precisão, bastante eficiente para se utilizar em um mouse sem fio. Ele pode ser utilizado via cabo, via conexão de 2.4 GHz, ele vem com um donglezinho, e via Bluetooth com conexão 5.2. Então temos 3 modos de conexão nesse mouse. Aqui nós temos uma peninha. Então todo mundo diz que esse mouse é extremamente leve, eu ainda vou conferir isso. O receptor dele, ele dá 1K, né, 1000 Hz de atualização, de polling rate, e o sensor, ele permite um ajuste de 800 até 26.000 dpi, o que é muita coisa, Eu geralmente uso 500, 600, se eu não me engano esse aqui é o mínimo que você consegue utilizar, que é um V70 da Motospeed. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, de um reparo que eu fiz nos dois botões. Ocorre que esse botão agora está apresentando problema e eu não tinha comprado o switch para trocar. Os switches desse modelo aqui, eles são da Onron, enquanto esse aqui, se eu não me engano, é da Kalil, alguma coisa assim. Eu vou confirmar direitinho aqui para vocês. Esse aqui tem um diferencial que ele pode também carregar via cabo, mas ele vem com uma dockzinha para carregamento, o que torna o produto muito interessante porque ela tem uma função extra fora o carregamento, que é aproximar o sensor, o receptor de sinal, para que ele não tenha interrupção alguma. Então aqui nós temos um spoilerzinho de como ela funciona, ainda bem aesthetic, com seu RGB. Bateria recarregável, ele possui software para a configuração que a gente vai conferir. E aqui nós temos a estética do mouse, que inclusive é bem semelhante ao que eu tenho atualmente, tanto na parte de frente quanto na parte de lateral. Eu acredito que eu não tenha muito problema para adaptação. Vamos fazer um unboxing agora.
Tirei todos os itens, então, primeiramente, cá estamos com o mouse. Ele é bem bonito. Cara, é muito leve. Eu até tô surpreso que realmente esse meu antigo fica parecendo um tijolo perto dele. O tamanho dele, inclusive, não é muito diferente. Temos apenas alguns acabamentos que vão mudar. Questão de cor, questão de iluminação que aparentemente ele não possui. Então, não sei, ele me parece ser levemente menor. A posição dos botões também é bem semelhante, a adaptação não vai ser tão ruim. Então, na parte do botão do mouse, a gente pode configurar para utilizar o 2.4 GB no seu receptor ou no Bluetooth na parte inferior. E apertando esse botão, a gente pode alternar entre os modos, inclusive a gente pode fazer conexão de mais de um Bluetooth ao mesmo tempo. Isso é interessante. Temos aqui os orifícios para carregamento e a parte frontal com USB-C para também utilização, carregamento, como você preferir. Temos o cabo e é muito molinho, bem diferente, para ser sincero, do que eu tenho ali. Ele é como se fosse revestido, mas é um revestido flexível. Enquanto esse aqui embora ele seja revestido, ele é bem duro. Você consegue ver a diferença. Então você tem uma interface A para C. Aqui nós temos a dock de carregamento. Então, magneticamente, você deixa lá e ele carrega seu mouse. Não é um grande suporte, nossa, muito forte o ímã, mas para manter no lugar mesmo. Mas é um ímã que suficiente para você. O que vocês podem ver é bem um pouquinho, é bem local, mas acredito que ele vai cumprir sua função. Você vê, ele não segura o mouse de cabeça para baixo, que não é o caso. Temos um monte de fita para tirar. O que mais? Nós temos um manual, que acredito que não seja tão relevante em questão, é só um mouse com funções simples. E nós temos esse extra, comprando na AliExpress, você também já recebe aqui um kit de adesivos que você vai colocar no seu mouse para melhorar a sua pegada, que é o adesivo para melhorar o grip. Grip seria o que? A aderência. E, cara, esse acabamento do Motospeed que eu tenho, ele prende um pouco seu dedo. Você não sente tanto escorregar tanto. Mas ele é muito liso. Não diria que é um plástico de má qualidade. Mas você vê também que não é algo tão caro. Mas como a proposta dele é ser multifunções, então você utilizar tanto para jogos como para uso de escritório e afins, então você tem a opção de deixar ele mais livre para quem não faz uso e para quem for usar para jogos que precisa de uma pegada um pouco melhor, aí a gente faz o uso dos adesivos. Eu particularmente vou colocar até o fim desse vídeo e vamos prosseguir com as análises. Tirei para vocês verem como que ficam as bases, certo? Ela na cor branca. E caso você tenha que substituir, dê problema com cola ou algo relacionado, você também tem substitutos. Então isso é muito bom. Outro mouse que eu comprei eu não tive. No processo que eu fiz de abertura dele, dá para ver que ele ficou bem deformado a base. Isso às vezes pega no mousepad, fica desfiando, alguma coisa assim. Não é tão interessante. Antes da gente detalhar literalmente 100% das suas funções e características, é interessante a gente apresentar aqui a pegada. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma mão um tanto quanto grande. No outro mouse eu já me acostumei, então geralmente eu faço uso nessa posição, acredito que se chame posição garra.
O tamanho deles, como vocês podem ver, como eu já mostrei também, ele é só um pouco mais baixo em relação ao outro, mas não é algo que afete o uso. Então, caso você tenha a mesma característica que eu, essas são as pegadas. Com a mão cheia. Acredito que, embora ele seja relativamente pequeno e leve, ele ainda vai estar dentro de um parâmetro que eu já estou acostumado a utilizar. Então, não acredito, não sei qual mouse você estaria utilizando, não sei se você vai conseguir ter uma noção do que eu quero repassar, mas esses são os exemplos de pegada. Então, vou mostrar agora aqui alguns detalhes, principalmente aonde foi que eu comprei. Então, estamos aqui na plataforma da Ali. Esse produto hoje está custando cerca de R$ 158, mas nós temos alguns descontos extras e temos uma média de R$ 70 de impostos. Você tem 3 opções de cores, então temos o vermelho, o preto e o branco, todos no mesmo padrão de funcionamento. Preferi vir aqui no site da TechCheck para a gente poder avaliar a configuração dele. Então, aqui está o mouse, inclusive com a mesma aplicação de fitas. Ele está sendo vendido com as fitas por 274 e sem elas no valor de 258, ou seja, que eles estão cobrando separadamente, o que no site da Ali sai mais barato e eles já incluem, certo? Então vamos ver aqui em detalhes para a gente não perder nada, não passar nenhum detalhe batido. É um modelo muito leve, como ele diz, realmente eu confirmo. Varia de 3 gramas para mais ou para menos, em cima de 49. O sensor é o 3395 da PixArt, excelente. Varia até 26.000 de DPI, com 200 horas de bateria em uso contínuo. Isso aqui ele varia um pouco de opinião na internet, mas pelo que eu vi, se você for utilizar para jogos no modo de Wi-Fi com uma taxa de atualização maior, numa configuração às vezes mais personalizada, você vai ter aí suas 70, 100 horas de uso. Eu ainda não confirmei, eu acabei de receber, e isso é uma coisa que eu vou deixar passar um pouco para confirmar. Eu não tenho como confirmar ela para você. Esse sensor ele vai ter um ajuste de 26.000 de DPI com 650 IPS de velocidade. O que significa esse 650 IPS? Não é de monitor, tá? É polegadas por segundo. Então é a distância que você pode percorrer de polegadas por segundo na configuração máxima. E ele vai ter uma taxa de um polling rate de 1000 Hz, que é excelente. Basicamente é uma configuração mínima para você que quer jogar, que significa que ele vai ter uma atualização de 1 milissegundo, certo? De tempo de resposta. Ele vai comunicar 1000 vezes com o computador. E nessa conversação de atualização de 1000 vezes por segundo, você vai ter esse retorno mais eficiente. Existem mouses com um número muito maior, mouses com um número menor, e aí vai variar da sua necessidade do seu uso. Para jogos, recomenda-se essa média, principalmente de FPS, que são jogos mais rápidos, um mouse que tenha 1000 Hz de polling rate. Eu acredito que esse aqui realmente tem, a gente também vai testar. O carregamento, ele é USB, e esqueci de comentar sobre essa parte traseira, em que você vai transformar essa base de carregamento num extensor para o mouse. Então ele vai diminuir muito o alcance do sinal e vai tornar o sinal mais
mais estável. Então isso é extremamente interessante para quem quer usar o mouse sem fio para fins de alta performance. Aqui nós temos o software, então eu ainda não encontrei, ainda não baixei, eu vou procurar e já trago para vocês quando eu for testar o mouse. E teríamos que ver quanto a essa questão de durabilidade. Com certeza isso vai ser no uso mínimo, com a conexão mais econômica, e enfim. Temos mais alguma informação que seja interessante? Eu não acredito. Acho que a melhor opção agora seja a gente ligar e testar. Então a gente vai fazer na prática. Deixei separado aqui o cabo, vou desligar esse outro e a gente vai ver isso aqui agora. Bora. Só para fins de comparação, como realmente ele traz uma utilidade para o mouse, tá ao contrário, mas já dá para entender. O comprimento do cabo desse mouse novo é quase o mesmo desse mouse que eu tenho antigo de cabo. Então, mesmo que a gente precise utilizar o cabo, acabou bateria ou algo relacionado, ele vai ter um comprimento muito interessante para você utilizar nos mais variados cenários. Então, fica aí, te aviso caso seja informação útil para ti. Eu particularmente achei muito interessante, porque você deixa isso aqui discretamente no canto, ele já está com o receptor conectado nele e o mouse já vem e funciona, sem você precisar ou deixar a distância maior ou você deixar ele muito perto, né? Então, utilizar ele mais perto fica muito prático. Então, se por exemplo quiser passar o fio, deixar aqui para ficar mais perto no uso, ele vai ter uma menor perda de sinal. Fora que o cabo ele fica bem discreto, vem com um suportezinho para você amarrar e ele fica bacana. Então, vamos voltar aqui um pouco para o site agora para a gente ver o software. Voltando aqui para o site onde eu estava mostrando a característica desse mouse, no próprio site da Attack Shark, você vai vir aqui em suporte, download driver, e ele vai aparecer todos os itens isoladamente para você baixar, e tá aqui, Attack Shark X6, clicando vai aparecer a opção para você ler o arquivo, manual, firmware ou o software. Acredito que o software já vai fazer também a atualização de firmware automaticamente. Você seleciona, faz o download e aqui estamos nós com o software de configuração desse mouse. Vamos observar aqui melhor, vou dar apenas um zoom para ficar mais visível. Então, aqui a gente pode fazer a configuração de DPI. Então, quando a gente clica nesses dois botões aqui, a gente faz alteração de DPI. Para menos, ele pisca em vermelho. Para mais, ele pisca em verde. E ele vai fazer a alteração nessa escala. Então, quando eu clico, ó, ele vai selecionando lá atrás qual o DPI que você está configurando no momento. Então, eu geralmente utilizo o mínimo para jogo. E não tem muito o que se dizer. O interessante é que você pode reduzir isso aqui para até 50. Então, eu nunca fiz um teste abaixo de 500. Eu vou depois, inclusive, dar uma analisada nisso. Mas, caso você goste de um mouse extremamente preciso, pesado, eu não sei se existe alguma aplicação prática para isso, mas você pode fazer. Então, é só você configurar. A configuração é muito flexível. Configurações de luz, eu não identifico nenhuma fonte de luz, a menos que além desse pontinho no meio. E a gente pode deixar ele piscando ou com alguns efeitos. Então, estática ou com neon, com velocidade passando. Eu particularmente quanto menos luz para consumir energia, já que você está usando o mouse sem fio, melhor. Aqui nós temos o Polling Rate Settings, que é para configurar a taxa de atualização que eu falei anteriormente. Então, se a gente seleciona 500, estamos no cenário de jogos, e 1000 e esportes. Mas vai depender de gosto e do que você prefira. Eu particularmente vou testar em 1000. Meu antigo não era de 1000. Atributos do mouse, acredito que sim, ele vai abrir configurações das propriedades do próprio Windows. Temos aqui um tempo, caso você fique fora de uso, você pode configurar para ele desabilitar sozinho. Lift Off Distance é a distância que o mouse levanta da mesa
e ele continua funcionando. Então, você continua mexendo assim e ele funcionar. Você consegue configurar entre 1 e 2 milímetros. Isso aqui é legal também, as pessoas terem uma personalização nesse nível. Eu acredito que tenha gente que faça uso, principalmente você vai mexer o mouse rápido e tira ele da mesa, às vezes ele toca na mesa ou algo do tipo nessa questão dessa distância, e você consegue deixar habilitado ou desabilitado. Habilitado ou desabilitado não, né? Maior ou menor. Tempo de resposta de cliques. Então, o que se refere a esse Ripple Control? Quando você está num DPI muito alto como que esse mouse oferece, é normal que você tenha uma certa instabilidade pela distância percorrida e velocidade que você vai utilizar. Afinal, você vai estar mexendo, quanto maior o DPI, menos você mexe o mouse. Então, esse Ripple Control, geralmente ele vai ser para um alto número na taxa de atualização do DPI, e ele vai servir como um suavizador para tornar aquela instabilidade e imperfeição mais alinhada com o que seria, teoricamente, você fazendo a mesma movimentação com um DPI menor. Visto o Ripple Control, nós temos aqui o Angle Snap. O Angle Snap vai ser um corretor de linhas. Então, normalmente, se a gente pega uma linha e vai fazer uma linha reta com o mouse, ela não vai sair perfeita, é impossível. Então, com esse Angle Snap, a gente consegue fazer a correção para, seja vertical ou seja horizontalmente, ela manter a linha mais reta. Então, isso que seria o Angle Snap na configuração. Motion Sync, ele vai funcionar mais ou menos como um V-Sync. Então ele vai sincronizar o envio das informações do mouse com a recepção do seu computador para tornar tudo mais sincronizado. Então o seu computador gera 150, 160 FPS, seu monitor só recebe 120. Com o FreeSync ou o G-Sync você vai sincronizar para todo receber nos 120. Então basicamente é o que esse mouse nessa configuração vai fazer. Ele vai configurar para tudo se alinhar na prática e ter uma melhor percepção disso, né? Desse alinhamento de tecnologia. Bom, acho que a gente já viu tudo que a gente poderia ver. E testes não tem como eu testar por vocês, apenas repassar a experiência que eu tive. Eu tive um certo impacto em relação ao meu antigo mouse por ele ser bem mais leve, digo até que 3 ou 4 vezes mais leve do que o que eu tinha anteriormente. E uma coisa que estava me incomodando muito é que frequentemente os fios estavam se prendendo em alguma coisa e, cara, toda vez eu tinha que estar tirando o mouse, puxando algo desse tipo, mesmo aqui na parte do gabinete, e isso estava incomodando. Com isso, simplesmente você tem liberdade. É uma coisa que eu particularmente não imaginava que fosse tão bem acertada como ela foi, essa experiência. Porque eu já tive algumas experiências com mouse sem fio antigamente e não era como como hoje, né? Isso é muito bom. A base de carregamento, ela dá um charme diferencial também no setup, se você for prestar atenção. Ela é configurável, pode desligar essa luz caso você não queira. Então, fora a opção de meu mouse está descarregando e eu preciso utilizar, você simplesmente conecta o cabo e utiliza normalmente para ele carregar. Lá no aplicativo, vocês viram, ele já chegou basicamente com 100% de carga, e eu acho que isso já é um ponto de positivo em demonstrar que a economia de bateria dele é sensacional. Afinal, ele levou cerca de 30 dias para chegar. E acredito que o valor que estão pedindo nele, você não encontra realmente no Brasil algo que tenha o mesmo custo-benefício. Você pode até falar de sensor, pode ter um sensor melhor, pode ter uma construção melhor, coisa do tipo, mas a ideia do custo-benefício é essa, ela é ter um valor que seja relativamente justo pelo que ele entrega. A gente não encontra mais nada barato no mercado, igual antigamente. Hoje você realmente encontra tudo com um valor um pouco mais desproporcional, mas esse mouse, pelo que eu pude pesquisar, ele não está com esse valor estratosfericamente alto. Mesmo agora, depois do reajuste dos valores da AliExpress, pela questão de imposto no Brasil, os valores você ainda pode encontrar alguma coisa aqui ou ali numa condição relativamente boa, com cupons e descontos das próprias lojas. Então, de qualquer forma, eu quero agradecer vocês por terem assistido até aqui. Não esqueçam de se inscrever e de deixar seu like no vídeo. Agradecer a Ali pelo envio do produto, né? Sem eles não seria possível a gravação e a análise desse produto.
E convidá-los a permanecer no canal, se inscrever e assistir ao próximo vídeo. Esse será lançado em breve. É um produto da Magicube que eu também queria trazer para cá, principalmente por ser um lançamento. E de toda forma é isso. Até a próxima. Valeu!